Do capítulo de número 24, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e te farei tábuas de pedra, uma, e a lei, duas, e os mandamentos, três, que já escrevi para instruir o povo. Livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Lembrando-se que no estudo anterior nós comentamos que Moisés já tinha feito uma aliança com Deus aqui junto com o povo. Se você for olhar o contexto aqui do texto que eu li, né, o texto que vem antes do que eu li aqui, vocês vão ver, né, o povo confirmando essa aliança diante de Moisés e diante de Deus. Conforme está no versículo 3, né, Êxodo 24, versículo 3, tudo que o Senhor disse, nós faremos, assim é o povo. Versículo 7, e tomou o livro da aliança e leu diante do povo, e o povo disse: nós faremos e obedeceremos tudo que o Senhor disse. Eu quero que fique bem claro isso a respeito dessa aliança, né, para nós entendermos o nosso estudo aqui, em cima dessa temática. Eles não eram dignos da tábua da lei, né, que é a parte 3 agora. Então eles confirmaram isso, essa aliança com Deus e do lado, né, juntamente com Moisés. E agora, pela segunda vez, Moisés sobe ao monte novamente, né? Para ganhar tempo aqui, eu vou economizar a leitura da Bíblia, então eu vou estar pulando algumas coisas aqui, mas depois, se você quiser, né, observar com mais detalhe, fazer um estudo mais indutivo, você pode estar depois olhando os contextos dos versículos qual eu estou expondo aqui neste momento, né? Mas vamos pegar o essencial aqui. Então tudo bem, depois que Moisés subiu a esse monte, nós vamos observar aqui em Êxodo 24, versículo 18, olha só que interessante. E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte, e Moisés esteve no monte durante 40 dias e 40 noites. Quer dizer, ele ficou envolto ali no cume do monte, ele se envolveu com a glória de Deus, né, no meio daquela nuvem. E diz aqui o texto que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Né? Não era projeto de Moisés, eu acredito que nem de Deus, deles ficarem lá 40 dias e 40 noites. Eu acredito que eles iam ficar mais do que 40 dias e 40 noites. Apesar que na numerologia bíblica, que não é o nosso caso agora, em outra oportunidade podemos até trazer um estudo aqui sobre a numerologia bíblica, abordando esse número 40, que simboliza o limite do homem na Terra. Nós podemos trazer várias referências aqui sobre o limite do homem, por exemplo, 40 chibatadas menos umas, que o pecador deveria receber conforme a lei. Elias andou 40 dias e 40 noites, o povo ficou no deserto durante 40 anos peregrinando, né, e assim sucessivamente. Pois bem, então Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, e isso não era projeto nem de Moisés nem de Deus, né? Nem de Deus. Porque, na verdade, esta comunhão aqui, este culto foi interrompido. Foi interrompido, né, pelo próprio Deus, quando Araão, lá na frente nós vamos observar isso, quando Araão pecou junto com o povo. Aí Deus falou: desce. Mas nós vamos comentar no final dessa palestra aqui, ok? Tudo bem, mas vamos agora aqui aos mandamentos. Quando Moisés chega lá no monte, a primeira coisa que Deus fala com Moisés, está aqui, ó, capítulo 25, 1 a seguir. Uma das primeiras coisas que Deus fala para Moisés é o seguinte, olha só o versículo 1. E o Senhor falou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se mover, voluntariamente tomareis dele a minha oferta alçada. Tá? Então aqui ele dá a instrução, quando Moisés, quando você descer com os mandamentos, com as tábuas da lei, tá? E com a lei, e quando você expuser isso ao povo, eu quero que você faça uma coisa quando você chegar lá. Primeira coisa, eu quero que você levante uma oferta para fazer um tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um tipo de templo móvel na época. Como eles estavam peregrinando nessa época aqui no deserto,
rumo a Canaã, a terra prometida, né, a terra que foi prometida, conforme a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, né, eles, durante essa caminhada no deserto, Deus foi preparando eles, não só no contexto espiritual, mas também no contexto da lei mosaica, uma preparação para esse povo. Quando, né, entrar na terra prometida, eles já tinham as leis morais, as leis civis, né, para poder se consolidar como nação. Tudo bem. Então Deus deu essa ordem para eles levantar esse tabernáculo. E qual era o objetivo desse tabernáculo móvel? Né? Diz aqui no versículo 8: e eles me façam um santuário para que eu habite entre eles. Então eles deveriam, a primeira coisa que Moisés deveria fazer quando descesse do monte, era levantar uma oferta para construir um tabernáculo, né? Para que Deus pudesse estar habitando no meio deles. Né? Deus estaria habitando através de uma forma simbólica naquele tabernáculo. Né? O tabernáculo, ele dividia-se em o átrio, também conhecido como pátio, santo lugar e santo dos santos. Ele tinha 3 divisões. Olha só, o pátio ou átrio, né? O santo lugar e o santo dos santos. E o santo dos santos é aonde Moisés, ou o sumo sacerdote consagrado por Deus, poderia entrar para ouvir a voz de Deus e transmitir-se ao povo. Tudo bem, isso também já é outro estudo. É só para os nossos seguidores aí, os nossos irmãos, poder estar entendendo a respeito, né, um pouco do que era o tabernáculo. Então o objetivo é esse. Então eles desarmavam esse tabernáculo depois, quando eles iam para a peregrinação, quando eles paravam para descansar, e ali eles ficavam 3, 4 dias, talvez até 5 dias, eles armavam o tabernáculo para ali eles adorar a Deus e também prestar conta das suas falhas, das suas fraquezas perante os sumos sacerdotes da época. Tudo bem, então esse foi o primeiro mandamento, quer dizer, já era uma preocupação de Deus no contexto espiritual para aquele povo que estava peregrinando no deserto. Já era uma preocupação de Deus. E outra, uma preocupação de Deus de estar em comunhão com o seu povo. Não é só com um líder espiritual, não é só com um pastor, com um sacerdote. O texto é bem enfático em dizer aqui, tá? E eles me façam santuário para que eu possa habitar entre eles. Não é entre ele, não é entre o sacerdote, mas no meio deles. Então, essa preocupação do próprio Deus, ter comunhão com o seu povo, né, com aqueles que o buscam, não é de hoje, né? Isso é já de tempos antigos. Tudo bem, o que eu vejo muito interessante aqui também, depois desse tabernáculo, é Deus dar outras ordenanças para Moisés, quando Moisés descer do monte. Tudo bem, ele ia fazer o tabernáculo, mas o que tinha que ter nesse tabernáculo? Aí Deus dá uma ordem aqui, ó, a partir do versículo 10. Ó Moisés, depois que você fizer o tabernáculo, você vai fazer a arca, essa arca vai ficar no Santo dos Santos. Você vai fazer o propiciatório, tá aqui, ó, versículo 23, você vai fazer a mesa, você vai fazer o candelabro. Versículo 26, capítulo 26, você vai fazer as cortinas do tabernáculo. Deus é um Deus detalhista. Você vai fazer as cortinas, Deus ele dá o projeto, ele dá até as medidas, né, desse tabernáculo e as medidas também do utensílio. Vocês vão observar aqui nesse texto aqui, ó, capítulo 26, as cortinas do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, como deveria ser, o véu e o respoteiro do tabernáculo, os travessões do tabernáculo, isso no capítulo 26. No capítulo 27, o altar, né, do sacrifício que ia ficar no santo lugar, o altar do sacrifício, né, sobre o azeite. Aí no capítulo 28, Deus escolhe agora a pessoa que vai ministrar nesse tabernáculo. No capítulo 28, nós vamos ver o título aqui, ó. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Quer dizer, Deus fala, ó Moisés, quando você chegar lá, você vai consagrar o seu irmão Arão e seus filhos para ministrar nesse tabernáculo que vocês vão construir. Eles vão ser consagrados a mim para poder prestar o serviço ao culto. Então já vem aqui a questão teórica, a questão litúrgica também. Aí depois, ó Moisés, você vai fazer tais vestimentas, assim para o sacerdote. Olha só, as vestes do sacerdote, Êxodo 28, 2 a seguir. O éfode, né, que era um tipo de vestimenta.
o peitoral do juízo, o tipo de vestimenta que está no rumo dos peitos do sacerdote, né? Do sacerdote, né? E também o manto, a lâmina de ouro puro. Aí no capítulo 29, Deus dá uma ordenança seguinte: o sacrifício e as cerimônias da consagração. Como eles deveriam estar ministrando? Como aqueles sacerdotes deveriam estar ministrando? Então tudo isso estava ocorrendo lá no monte. Moisés estava recebendo tudo isso lá no monte. Capítulo 30, o altar do incenso, no capítulo 30, o resgate, como ele deveria fazer o culto de resgate da alma, né? 30, 17, a pia de bronze. 22, 30, 22, o óleo da unção. 34, o incenso sagrado. E 31, os artifícios da obra do tabernáculo também, né? As ferramentas que ele iria usar para estar ministrando esse culto. Tudo bem. Aí Deus fala a respeito do sábado, né? A respeito do sábado. Olha, Moisés, você vai consagrar o sábado nesse dia para ele estar fazendo sacrifício ao Senhor, cultuando a mim. Você vai levantar uma assembleia e vão fazer um culto a mim nesse dia de sábado. O sábado vai ser meu para vocês se consagrar. Aí sim, aí nós chegamos no capítulo 32. No capítulo 32, aonde o povo começa o seguinte. Aí agora no capítulo 32 é a situação que está ocorrendo embaixo do monte, lá no pé do monte, na terra. Pensa só comigo, Deus está lá no céu, né? Essa comunhão com Moisés, Deus falando com Moisés, Moisés falando com Deus, né? Moisés recebendo as ordenanças, né, da parte de Deus. Quando ele descesse o monte, ia passar todas essas ordenanças. E no capítulo 32 ele já mostra o que está ocorrendo lá embaixo. No capítulo 32 é onde eu vou partir para a final dessa mensagem, tá? Quando o povo diz o seguinte assim, ó, diz o seguinte: quando o povo viu que Moisés demorava em descer do monte, se reuniu diante de Araão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, olha a expressão que o povo usaram, uma falta de respeito. Quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Por quê? Porque ele já está lá 40 dias e 40 noites, no meio daquela nuvem, no pé do monte. Nós não sabemos o que aconteceu. Tá? Nós não sabemos se ele vai sair de vivo de lá ou morto. E nós já estamos aqui cansados, 40 dias e 40 noites no pé desse monte. Eu falei que é o limite do homem. E pressionou Araão, que era o futuro obreiro, o futuro homem que ia ser consagrado pelo próprio Deus através de Moisés. Pressionou este homem, e este homem vai, cede à pressão do povo e faz um bezerro de ouro. Deus abençoe a todos. No próximo capítulo nós vamos entrar com a parte 4. Eles não eram dignos da tábua da lei.